Um dos maiores ensinamentos que os animais de estimação podem trazer pra gente é o sim, é o concordar. Os animais concordam com a vida como ela chega, concordam com a vida como ela se mostra para eles, mesmo diante da dor, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das circunstâncias difíceis. E nesses últimos dias, eu fiz 2 constelações de 2 cachorrinhas que vieram para trazer o concordar, o não controle, o sim. Uma através de um adoecimento, para mostrar algo para essa tutora, e a outra que apareceu na vida dessa pessoa. Ela não é a tutora dela, ela resgatou essa cachorrinha e ela veio trazer o não controle, o concordar com a vida como ela se mostra. Essas 2 cachorrinhas vieram para trazer o sim dessas 2 mulheres, o sim para o destino das suas avós. Então a primeira constelação é uma avó que teve uma morte súbita e ficou uma certa indignação nesse sistema, principalmente dessa neta. O não concordo, o julgamento, a indignação. E essa cachorrinha veio trazer o sim, veio trazer a concordância para tudo como foi e tudo como é, mesmo com toda a dor. Então aqui nessa foto vocês podem notar o posicionamento da avó e da neta juntas e das 3 cachorras em volta, né? Então 2 delas morreram, uma já estava mais velhinha, foi mais fácil dessa tutora dizer sim para esse processo, mas a outra morreu também subitamente, assim como a vovó, e muito perto da data da morte da vovó. E essa terceira trazendo agora essa questão de saúde, uma síndrome rara e apontando para essa concordância, para dizer o sim para esses destinos, como eles aconteceram. E essa outra constelação de uma cachorrinha que apareceu subitamente na vida dessa moça, ela não é tutora da cachorrinha, então ela proporcionou um lar temporário quando ela fez um ultrassom e descobriu que a cachorrinha tá prenhe. E ela tem todo um histórico de perda de bebês. Então veio toda a culpa, né, dela ter pensado em castrar. Ela perdeu um bebê, a mamãe perdeu um bebê e a vovó perdeu um bebê. E aí ela olhando para a vovó o tempo todo, ela e a criança dela, e o representante, né, do concordar, do não controle, posicionado do lado da cachorrinha e do lado dessa tutora. Então elas puderam olhar para o destino das suas avós, para o destino desse clã e dizer sim, olhar para a força das avós. Quanta força, vovó, por ter passado por tudo isso. E agora, com toda a dor, eu digo sim para o seu destino. Eu vejo a sua força. E eu sinto a sua força em mim, porque sim, nós somos constituídos dos nossos pais, avós, bisavós, todo o nosso clã. Tá tudo aqui, ó, nas células. Então dizer sim para tudo como foi. Só no sim algo pode mudar. Só no sim, exatamente como foi, com tudo que vem junto, pagando o preço que esse sim te custa, algo novo pode chegar. Só quando a gente diz sim para o que é e para o que foi, exatamente como é e como foi, sem desejar que seja diferente ou que tenha sido diferente, o diferente pode chegar. E aí eu não preciso mais ficar repetindo padrões, porque eu já concordei. E aí essa dor, esse padrão, ele pode repousar. E a gente tem força para fazer um pouquinho diferente. Nem melhor e nem pior, só diferente. Então até que a gente diga sim para o que foi exatamente como foi e para o que é exatamente como é, seja a história da nossa família, seja uma dor, seja uma pessoa ou um comportamento, essas circunstâncias ou esses comportamentos vão se fazer presentes até que a gente inclua. Então os padrões vão se repetir até que a gente diga sim, com toda a dor que isso traz, pagando o preço que isso custa. E aí sim, quando a gente inclui, sem desejar que seja diferente, isso pode repousar. E aí a gente tem força para mudar esse padrão e para fazer um pouco diferente. E nós, humanos, precisamos aprender com os animais, que se entregam às circunstâncias e às pessoas, mesmo pagando o preço, às vezes, de uma dor que isso custa.
Então eles estão nos auxiliando porque a gente não tem dado conta de fazer isso sozinha. Não tem dado conta de dizer sim, de concordar, de parar de olhar para o passado desejando que fosse diferente, de tentar controlar o futuro. A gente não tem controle. A vida é imponderável. Existe algo maior que conduz e isso não está no nosso controle. E quando a gente diz sim para tudo isso, a vida fica muito mais leve, mesmo com os desafios e com as dores que vêm pelo caminho. Então os animais são grandes professores. Eu queria agradecer profundamente aos animais, em especial essas duas cachorrinhas que foram grandes professoras para essa tutora e para mim sempre.